Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Milton Antunes. Hoje, dia 29 de abril, finalzinho, reta finalíssima do mês de abril. E eu sei que muita gente que acompanha aqui o nosso dia a dia, seja ele aposentado ou pensionista, vem a cada passo, né, que se aproxima o mês de maio, ficando mais ansioso, mais preocupado pelas ações tão necessárias e tão aguardadas por parte do governo para ajudar aposentados e pensionistas. Mas eu quero nesse vídeo trazer também um outro viés de um outro grupo pelo qual a gente luta bastante e que também está num momento bem delicado, né? Vésperas aí de uma votação importante, que é a definição, a votação da medida provisória 1164, que trata, né, no seu objeto principal, trata de interesses do Bolsa Família. Mas não menos importante, essa medida provisória, quando foi colocada em prática lá no início de março pelo governo, ela trouxe ações que impactaram diretamente na vida de outras 5 milhões de pessoas extremamente especiais aqui para a gente, que é o beneficiário do BPC Loas. Então eu quero nesse momento, né, já fazer um convite muito especial, tanto a você que está chegando aqui no canal nesse momento pela primeira vez, para que você possa compreender qual é a nossa luta, aliás, quais são as nossas lutas, já que elas são verdadeiramente um plural, né, dentro desse apanhado de coisas que nós fazemos aqui nesse canal. Eu quero te convidar para se inscrever no canal e não só acompanhar, mas fazer parte dessa luta conosco, já que é uma luta real e que afeta direta ou indiretamente você ou alguém que você conhece certamente. Então, BPC Loas, que é um grupo, né, de 5 milhões de pessoas acometidas por algum tipo de deficiência ou pessoas maiores de 65 anos. Esses dois grupos formam aí essas 5 milhões de pessoas que são assistidas, né, pela Lei Orgânica de Assistência Social, através do benefício de prestação continuada. Então, qualquer pessoa que se enquadre nesses dois grupos e que não tem como sobreviver por conta própria, podem ser assistidas pela Lei Orgânica de Assistência Social através desse benefício que é o chamado BPC Loas, né? Benefício de prestação continuada, e Loas é a lei que rege esse benefício, para ficar bem explicadinho para você, para quem está vendo isso aqui como uma novidade. Eu quero trazer para essa discussão agora a votação da medida provisória 1164, que deve acontecer nos primeiros dias de maio, já que com a entrada em vigor dessa medida provisória, nós tivemos o impacto principal da retirada do beneficiário do BPC Loas do acesso ao crédito consignado, coisa que havíamos conquistado lá atrás, ainda no governo Bolsonaro, e que foi uma grande vitória por uma razão muito simples. Antes do acesso do BPC ao consignado, esse grupo de pessoas não era proibido de ter acesso a algum tipo de financiamento, né, próprio, né? Só que, infelizmente, o único que tinha aberto as portas para esse grupo de pessoas era o chamado crédito pessoal. E qual é o problema nisso? O problema é que, se nós compararmos os juros que é cobrado no crédito pessoal, oferecido por várias instituições financeiras, ao empréstimo consignado, é gritante, é absurdo, né, a diferença de cobrança mensal de juros. Chega a ser extorquir a vida dessas pessoas diante da necessidade delas, já que os bancos com crédito pessoal cobram aí coisa na casa dos 2 dígitos, coisa de 20 a 25% de juros ao mês, pessoal. Em contrapartida, o crédito consignado cobra hoje, no máximo ao mês, 1,97%, de acordo com as regras recentemente aprovadas de teto de cobrança mensal dos juros, né, para o crédito consignado. Com a entrada em vigor da MP 1164, nós tivemos a alteração, né, na lei de acesso ao consignado para o BPC Loas, e dessa forma a MP o retirou totalmente. Estou trazendo essa inicial de informações para que você possa entender onde a gente vai chegar com isso, tá? A MP 1164, ela vem tramitando, né? Foi definido presidente da medida provisória, que está à frente lá no Senado, o Contarato, Fabiano Contarato, e o principal, gente, que eu quero trazer para vocês agora, o principal foi a definição do relator. O relator, dentro de uma medida provisória, ele é quem dita as regras.
ele é quem mantém emendas que foram colocadas tanto por senadores quanto por deputados federais. É ele quem dita absolutamente tudo dentro de uma medida provisória. E o que eu preciso chamar a atenção de vocês agora, né, dada a importância desse tema, o meu foco aqui principal não é meramente, até para que eu não seja mal compreendido, trazer de volta, né, o consignado para o BPC. É isso também. Mas por trás desse nosso foco, desse nosso objetivo, existem outras ações de visibilidade e de ajuda necessária que a gente traz para o BPC. É muito importante que você compreenda isso junto comigo, tá? E eu quero convidar, em especial, você que é beneficiário do BPC Loas e você que é familiar desse beneficiário, para que a gente possa costurar uma ideia futura, né, de melhoria efetiva para o BPC Loas. Eu defendo, por exemplo, que nós possamos estender para o próprio BPC Loas o acesso ao próprio Bolsa Família, né? A gente vê, por exemplo, familiares, representantes legais de quem hoje é assistido pelo BPC, totalmente engessados, proibidos de acordo com a regra, né, sob pena de perder o benefício, quando esse familiar busca, né, um emprego, uma renda adicional, ele está fadado a alterar a renda per capita, que é aquele valor, né, por grupo familiar, que proíbe, a partir de um certo patamar dessa renda per capita, proíbe que o benefício continue sendo dado a essa pessoa. Ou seja, a necessidade da pessoa não cessou, não acabou, mas ela é proibida, né? Ela tem o seu direito tolhido, extinto, se alguém da família, né, por buscar um emprego, uma fonte de renda, automaticamente faz a alteração da renda per capita que gera, né, esse direito para o BPC Loas. Então, com a medida provisória 1164, a gente traz dentro das várias, mais de 250 emendas que foram colocadas dentro dessa MP, a gente precisa fazer uma análise bem detalhada das principais emendas que podem vir a ajudar esse beneficiário do BPC Loas de um modo em geral. Eu quero destacar aqui para vocês, até a nosso pedido, a emenda 183 do deputado federal Pompeu de Matos, né, eleito pelo Rio Grande do Sul, do PDT. O Pompeu de Matos esteve em live conosco, nós pedimos para que ele colocasse uma emenda tratando sobre esse direito novamente do BPC Loas ter acesso a esse consignado mais barato, tá, gente? Quero destacar isso aqui, agradecer ao Pompeu e à sua equipe. Da mesma forma que eu quero destacar aqui, não menos importante, as 3 emendas que eu considero as principais aqui do deputado federal Alberto Neto, que sempre que pode está aqui conosco também nos apoiando nas nossas lutas. E ele também traz, né, ele apresenta as necessidades do BPC Loas de voltar a esse consignado novamente, né, por uma razão muito óbvia, né? Emendas número 11, tá? Número 19 e também número 12, ou seja, 11, 12 e 19. Eu estou dando essas emendas, pessoal, para que nós possamos fazer um trabalho, digo nós, eu através aqui do canal, e você, BPC, aí do outro lado, com seu familiar, com seu apoiador. Nós precisamos cobrar destes parlamentares, tá, que eles se dediquem, se debrucem de verdade na defesa da manutenção dessas emendas dentro da MP 1164, que logo, logo será votada. O que é que acontece? O relator ele vai acatar ou não, né, a manutenção dessas emendas aqui dentro da MP 1164. Se por acaso ele julgar que essas emendas não são importantes para aquilo que ele julga como ideal dentro da medida provisória, ele vai retirar essas emendas e você vai ficar fora daquilo que a gente está lutando, que é o teu retorno imediato para acesso ao consignado, tá? Mas eu quero destacar com vocês aqui uma emenda que eu julgo das mais interessantes dentro desse apanhado de ideias que nós temos com o BPC. Volto a dizer, a nossa ideia não é meramente só trazer o BPC para o consignado. Isso é muito bom, com toda certeza. Mas a gente quer procurar um caminho de solução mais efetivo, mais definido para a manutenção da qualidade de vida de quem hoje é assistido pelo BPC. A emenda número 1 do deputado federal André Figueiredo, do PDT, colega aí do nosso querido Pompeu de Matos, e também automaticamente faz parte do mesmo partido político que
que o próprio ministro da Previdência, o Carlos Lupe. Então eu quero chamar a atenção para todo esse conjunto de situações, porque a gente faz uma postura prática e objetiva sobre quais peças desse xadrez a gente precisa estar chamando a atenção, cobrando, para que elas possam efetivamente enxergar você com a devida atenção que você merece. Essa emenda do André Figueiredo, pessoal, é uma das principais, porque ela não só chama a atenção para a necessidade que o BPC tem de voltar ao consignado, mas ela chama a atenção também, e deixa eu abrir aqui essa emenda, eu fiz questão de trazê-la aqui, para que você possa acompanhar comigo essa leitura, tá? Pessoal, você que está chegando aqui agora, acompanhando esse vídeo, dá um like, tá? Isso é importante, deixa o teu comentário, é importante a nossa luta por pessoas tão desprotegidas em muitas situações, como é o caso do BPC, e você que acompanha o canal aqui no dia a dia, tem um compromisso junto comigo da gente defender essas pessoas, tá? Então acompanha comigo, vai deixando o teu like e o teu comentário. Olha só o que é que o André Figueiredo fala na emenda número 1 sobre a questão do BPC. Ele fala que, de acordo com o artigo 4º, lá no parágrafo 2º, tá, da lei que trata sobre esse benefício, ele diz o seguinte: o benefício de prestação continuada, de que trata o artigo 20 da Lei 8.742, lá do ano de 93, recebido aí por quaisquer integrantes da família, não compõe o cálculo da renda familiar per capita mensal. Eu não sei se você sabe, mas para que a pessoa possa ter direito a um benefício de prestação continuada, uma série de cobranças, né, de regras serão colocadas em prática. E uma delas é que o grupo familiar tem que ter no máximo, por pessoa daquele grupo, um valor recebido, que se extrapolar, né, aquele valor de um salário mínimo, o grupo familiar, a pessoa, mesmo com a necessidade, ela não tem direito àquele benefício de prestação continuada. O André Figueiredo traz a possibilidade do benefício, de acordo até com uma portaria que já existe desde 2021, do próprio INSS, de não contabilizar como renda per capita, por exemplo, qualquer outro benefício dentro desse grupo familiar de até um salário mínimo. Por exemplo, se naquele grupo familiar já tem alguém que é aposentado por invalidez, que receba até um salário mínimo, ou alguém que já receba benefício de prestação continuada, que é só de um salário mínimo, que essa renda não comprometa este benefício. Consequentemente, com isso, nós também damos a possibilidade de pessoas que fazem parte desse próprio grupo ter acesso a trabalhar. Hoje eu tenho exemplos como o da Andréia, lá do Rio de Janeiro, que se dedica integralmente à sua filha, né, que já é uma jovem, e que acaba dando muito mais trabalho por ser uma criança, né, uma criança que não deixa de ser criança, apesar do corpo maior, né, a mente ainda é de uma criança, e a limitação principalmente. Então a atenção e a dedicação necessária é de 24 horas. No caso da Andréia, como é o caso de muitos brasileiros, ela não pode trabalhar, porque precisa se dedicar integralmente à Júlia, que é sua filha. No caso da Andréia, eu defendo, por exemplo, que benefícios de prestação continuada deveriam, por obrigação, por força de lei, terem acesso, por exemplo, a 25% de adicional que, por exemplo, o aposentado por invalidez tem quando ele apresenta provas de que ele necessita da ajuda de terceiros. Hoje, nós temos apenas 5 milhões de beneficiários do BPC Loas. E por que não esses beneficiados não terem acesso, por exemplo, a esses 25% de adicional? Então eu defendo, por exemplo, isso. Isso já garantiria, né, um conforto maior para essa criança, para esse adolescente, para esse beneficiário do BPC Loas. Então, aqui dentro da ideia do André Figueiredo, que é a emenda número 1 da MP 1164, ele diz que essa presente emenda estabelece que não será computado para o cálculo da renda per capita familiar o benefício previdenciário de até um salário mínimo, ou o benefício de prestação continuada concedido a idoso acima dos 65 anos de idade, ou a pessoa com deficiência. O benefício de prestação continuada se configura como política-chave de proteção social e é um dos recursos mais significativos para os idosos e para as pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social.
considerando que o benefício de prestação continuada tem o objetivo de auxiliar pessoas com deficiência e idosos, e é de se levar em conta que são pessoas que necessitam com mais frequência de remédios, né, e de tratamentos médicos, o que gera um custo. Portanto, não é plausível nem justo que esse mecanismo de reparação de desigualdades sociais integre o cálculo de renda per capita para o recebimento do Bolsa Família. Então, com essa situação, por exemplo, a gente poderia fazer com que alguém do próprio BPC Loas pudesse ter acesso ao benefício do Bolsa Família também. Gente, observe um detalhe que eu vou apresentar para você. O beneficiário do BPC Loas, na sua grande maioria, é alcançável por pessoas que de fato não tiveram condições de contribuir com a Previdência. Mas existe uma parte dos beneficiados pelo BPC Loas que é composto por pessoas como o meu pai, por exemplo, que contribuiu por 11 anos, o meu pai, com a Previdência, mas não teve tempo hábil, né, não teve condições de tempo para se aposentar, porque a idade chegou rapidamente e ele não tinha mais tempo suficiente para contribuir e alcançar uma aposentadoria. E é óbvio que se ele, de alguma forma, passou a necessitar da assistência do governo, ele precisa de um benefício. E qual é o benefício? O BPC, né, regido aí pela Loas. E com essa assistência, automaticamente, né, na melhor idade, né, a partir dos 65 anos, quando problemas de saúde começam a se acentuar, entre outras e outras situações, né, medicamentos mais caros, tratamentos mais caros, além de uma outra série de situações, é um momento propício para que essa pessoa, ao ser assistida, já tenha direito ou ao Bolsa Família, né, que hoje é de R$600, ou a 25% de adicional sobre esse valor que é de um salário mínimo. Hoje a gente vê, por exemplo, o Bolsa Família, que é composto por uma grande esmagadora maioria de pessoas que, infelizmente, por quaisquer razão, não estou aqui para fazer julgamento, mas por pessoas que não trabalham ou não estudam, mas que constituem família. Essas famílias, esses casais vão gerando filhos, tá? E hoje o Bolsa Família tem a seguinte situação. O Bolsa Família dá direito a um benefício de R$600 e mais R$150 para cada filho de até 6 anos de idade e mais R$50 para os maiores até menos de 18 anos. O Bolsa Família, no governo Bolsonaro, teve inclusive direito ao 13º salário, coisa que o BPC Loas também não tem. E volto a dizer, dentro do grupo de BPC Loas, tivemos muitos destes que contribuíram com a Previdência. E ainda assim eles não têm direito ao 13º, que é outra grande e necessária reivindicação que nós fazemos e defendemos aqui no canal. Então percebam que com essa emenda do André Figueiredo a gente pode trazer um viés de acesso ao BPC Loas também para o Bolsa Família, que é uma ajuda complementar e necessária, já que de acordo com as regras atuais, né, quem é familiar de um BPC Loas tem que se preocupar em não poder trabalhar para não modificar a renda per capita e não fazer com que aquela pessoa assistida pelo BPC perca o seu benefício. Vejam como essa pessoa, como esse grupo familiar, ele fica preso, atado. E uma outra coisa que eu julgo extremamente grave. Muitas pessoas, como é o caso da própria Andréia, que eu falei agora há pouco, ficam limitadas, né? Muitas das vezes tendo condições de trabalhar, mas ficam limitadas a fazer uso do benefício de prestação continuada, que é daquela pessoa doente na família. Ou seja, aquele dinheiro de um salário mínimo que já não dá para nada, porque pessoas que são assistidas, né, pelo BPC Loas, elas têm saúde frágil, precisando de tratamento médico, né? Dentro desse tratamento médico tem fisioterapias, atendimento psicológico, psiquiátrico, e que nem tudo isso, ou a grande maioria disso, não é oferecido de maneira gratuita, ou pelo menos não dentro da necessidade que aquelas pessoas buscam, tá? Não adianta você ter hoje acesso a um psiquiatra, a um atendimento clínico específico, com uma fila de espera de 6 meses, de 1 ano. Não dá para esperar. Então observe as demandas que eu estou apresentando para vocês. Eu faço questão de fazer isso aqui
para que as pessoas entendam que a necessidade do BPC-Loas não é meramente para entrar de volta ao crédito consignado. Eu estou trazendo esse viés da MP 1164 para chamar a atenção de que é necessário sim que o BPC-Loas tenha acesso a um crédito mais barato, óbvio, né? Se ele recebe um único salário mínimo, porque é que boa parte dos aposentados, 80% dos aposentados hoje da Previdência Social recebem um salário mínimo, tem direito ao benefício do consignado com juros menor? Qual a justificativa do BPC-Loas não ter? Qual é a justificativa? Eu pergunto agora para o governo. Então não se justifica. Então nós precisamos de ações efetivas como essa, com essas emendas, para que a gente possa abrir uma janela de esperança ao BPC-Loas, para que ele possa ter o 13º, para que ele possa ter, se for necessário, um adicional de 25% no seu benefício, para que ele possa ter a visibilidade que muitos governos estão ignorando. O BPC-Loas não é formado por mendigos, por indigentes, por pessoas que não mereçam a atenção do governo. É um benefício assistencial? É. Mas isso não dá o direito a governo nenhum de tratar o beneficiado pelo BPC-Loas de maneira diminuída, de maneira a olhar com um viés de coitadinhos. Eles não são coitadinhos. São cidadãos brasileiros que pagam seus impostos, que têm direitos, que têm obrigações e que precisam sim ser assistidos. Se o Bolsa Família pode ser assistido, 21 milhões e meio de pessoas podem ser assistidos com 13º salário, com benefício de R$600, com benefício de adicional por criança, por que o BPC-Loas, que só são 5 milhões de pessoas que boa parte contribuiu para a Previdência, não pode ser assistido com 25% de adicional sobre o seu salário mínimo, para que possa ter uma saúde melhor assistida, uma qualidade de vida melhor assistida? Por que não podem ter esse adicional? Por que não podem ter acesso, por exemplo, ao próprio Bolsa Família? Por que não pode se liberar essa renda per capita? Para que o familiar do BPC-Loas possa buscar um emprego e melhorar a qualidade de vida, de renda dessa família. Eu deixo essas perguntas aqui para que você que está me assistindo possa compartilhar isso com aquele deputado federal em quem você votou. Para que você possa cobrar dele que ele coloque pautas importantes como essas emendas que eu estou apresentando para vocês, pegando aí esse viés da questão da MP 1164, que trata sobre o Bolsa Família e sobre a ação que o governo Lula colocou em prática, que prejudicou diretamente o BPC-Loas, quando passou a negar a ele o direito do crédito consignado mais barato. Então, observem que eu estou trazendo para vocês uma série de ações, através da medida provisória 1164, que precisam abrir os olhos e os ouvidos de cada um daqueles que são hoje alcançados pelo BPC-Loas. E até por você que não é alcançado, mas já que a gente não sabe do dia de amanhã, a gente precisa ajudar as pessoas a enxergarem qual é o caminho a ser trilhado para a melhoria da qualidade de vida hoje de 5 milhões de pessoas. Tá, gente? Então eu quero chamar a atenção de vocês para isso. O que é que nós precisamos ficar atentos agora? Volto a dizer, estas emendas que eu apresentei para vocês, vou repetir aqui, ó. Emenda número 1 do deputado André Figueiredo precisa ser mantida dentro da MP 1164. Emenda número 11 e número 12 e número 19 do capitão Alberto Neto e emenda 183 do deputado federal Pompeu de Matos. Essas são as nossas emendas principais que precisam manter-se dentro da MP 1164, que será votada, volto a dizer, logo agora no início de maio, tudo indica. O que é que você pode e deve fazer? Cobrar destes deputados, que são autores dessas emendas, para que eles possam se dedicar, né, dando destaque, cobrando dos seus partidos para que essas emendas sejam mantidas aqui dentro dessa MP 1164. E você deve cobrar ao relator da MP 1164, deputado federal, Dr. Francisco, lá do Piauí, que tem feito algumas audiências públicas, inclusive fez na própria Assembleia Legislativa do Piauí, para dar importância, né, para chamar a atenção da MP 1164 e toda a tratativa dela dentro das diversas 257 emendas que foram colocadas tanto por deputados federais quanto por senadores. Pessoal, muita atenção. Uma vez que essa medida provisória for votada, do jeito que ela for votada,
ela vira lei em definitivo. Então, se você não arregaçar as suas mangas agora, não cobrar a quem deve ser cobrado, e amanhã, ao ser votada, ela não alcançar o BPC-Loas, como eu estou apresentando em vários detalhes aqui, infelizmente você volta a estaca zero, tá? Você vai se prejudicar a cada dia. O meu trabalho aqui é dar essa visibilidade, é trazer o enfoque principal para o BPC como ele merece, tá? Tem muita gente aqui nessa plataforma que não dá o destaque ao BPC que eu dou. Dou em especial porque o meu pai também é assistido, mas antes do meu pai ser assistido, eu já falava do BPC aqui. Então eu senti na minha própria pele, né, quais são as dificuldades, os desafios que o assistido pelo BPC Loas tem ao longo da sua vida. Então, diante disso, me sensibilizou ainda mais a me dedicar e a chamar a atenção de todo o Brasil para o assistido pelo BPC Loas, pelo benefício de prestação continuada, né, regido aí pela Lei Orgânica de Assistência Social. Então me ajudem e se ajudem a cobrar, enquanto ainda é tempo, todas essas emendas que eu apresentei, desses deputados que são os autores e também principalmente do deputado federal Dr. Francisco, que é o relator desse projeto. É ele quem manda, é ele quem vai ditar o que fica e o que não fica, o que vale e o que não vale. Lembrando que é praxe relatores de medidas provisórias abraçarem tudo aquilo que o executivo, né? Quem é que emite uma medida provisória? É o Poder Executivo. E quem é o Poder Executivo? O presidente Lula, a pessoa do presidente Lula. Então cobrem também do presidente Lula que o BPC Loas possa ter acesso novamente ao crédito consignado mais barato. Cobrem também do presidente Lula que o BPC Loas possa sim ser assistido pelo acesso também ao Bolsa Família. É justo, tá? Para que não seja necessário o BPC Loas se colocar diante sempre de um empréstimo consignado para se socorrer. Porque uma vez que ele busca o consignado, ele se endivida a longuíssimo prazo e compromete a renda, que é pequena, já é de um salário mínimo. Então vamos exigir, né, de alguma forma, que o governo tenha um olhar mais sensível para entender que o BPC Loas precisa desse complemento. Seja através de um Bolsa Família, seja através do adicional de 25% que hoje é oferecido ao aposentado por invalidez, tá? Já que a esmagadora maioria do beneficiado pelo BPC Loas é composto por pessoas com algum tipo de deficiência ou por idosos que são maiores de 65 anos e, consequentemente com isso, têm uma saúde mais fragilizada e recebem insuficiente para manutenção de medicamentos, de tratamentos e da própria, muitas das vezes, subsistência básica com a alimentação. Né? Já que muitos desses pagam aluguel, né? Ajudam a família, entre outras coisas. Então, gente, é extremamente grave a situação do BPC e eu quero contar com você para que a gente possa se ajudar dentro dessa atmosfera, né, de maior visibilidade do BPC hoje, para que a gente possa ter vitórias, tá? O BPC precisa sim ser visto, ser lembrado com a devida atenção que eles merecem. 5 milhões de brasileiros, né, que representam aí pelo menos mais um familiar, e aí a gente dobra esse número de pessoas assistidas direta ou indiretamente pelo BPC Loas em 10 milhões de pessoas, tá, gente? Então, eu conto com vocês para nos ajudarem a dar a atenção que essa medida provisória 1164 merece, para que você, BPC Loas, possa continuar sendo assistido e bem assistido por esse aqui que defende vocês, mas principalmente por aqueles que podem fazer alguma coisa efetiva por vocês, que é o governo federal, tá bom? Ó, um beijo no coração, peço agora que você espalhe essa live, esse vídeo, para o máximo de pessoas que você puder. Quanto mais pessoas forem alcançadas, maior a pressão e maior, consequentemente, o resultado que a gente pode trazer através dessa luta pelo beneficiado, pelo BPC Loas em todo o Brasil.